não conhecia o escritor, confesso, mas isso despertou um pouco a minha mente para que eu queira conhecê-lo. Esta forma de apresentação do livro acho que foi muito interessante, o ser apresentado pelas escolas da ilha. Achei que as diversas apresentações das escolas foram muito bonitas, foi uma grande diversidade. Esqueça tudo o que sabe sobre apresentações de livros. Meridiano 28, o mais recente romance de Joel Neto, deixou de lado o típico evento que conta com um palestrante para comentar a obra. Na Ilha Terceira, a sua casa, a apresentação ficou a cargo dos alunos das escolas. A única maneira que havia de trazer as crianças para dentro do livro, da apresentação do livro, seria pô-las em palco, muito à terceirense. E agora a pergunta que eu faço depois disto é: como é que eu vou fazer um lançamento a seguir a isto? Quer dizer, que tipo de lançamento? Porquê é que não se fazem todos os lançamentos assim? Porquê é que não são sempre as crianças, os adolescentes, os jovens? Porquê é que não são sempre eles a fazer os lançamentos dos livros? É uma coisa que me ocorreu aqui a meio desta sessão e, sobretudo, eu não sei o que é que vou fazer a seguir, porque vai ser, com certeza, um grande fracasso. Agora só me espero. As escolas da Ilha Terceira receberam 2 capítulos de Meridiano 28 para trabalhar e o resultado foi uma celebração do livro e da literatura. Podia ser Morgan Freeman, mas não era. Não tinha talvez o porte de Morgan Freeman, aquele garbo de aristocrata tuareg, embora exibisse o mesmo tipo de olhar triste, a pretexto do qual os mais expeditos haviam chegado a reclamar para os ímpios do delta de Níger a condição de tribo perdida de Israel. Sobretudo, movia-se como Morgan Freeman, numa lentidão ponderada, como se cada gesto denunciasse o sofrimento histórico de um povo e a sabedoria que este lhe havia conferido. As apresentações de livros costumam contar com palestrantes e convidados. Neste caso, o convidado foi o próprio escritor. Joel Neto deixou Meridiano 28 ao cuidado não de um orador, mas sim dos alunos das escolas da Ilha Terceira. Eu não conhecia o escritor, confesso, mas isso despertou um pouco a minha mente para que eu queira conhecê-lo. Esta forma de apresentação do livro acho que foi muito interessante, o ser apresentado pelas escolas da ilha. Achei que as diversas apresentações das escolas foram muito bonitas, foi uma grande diversidade. É preciso preservar o objeto livro e os livros mantêm todo o seu potencial formador. E é possível até que, tendo em conta o ruído no meio do qual as crianças de hoje vivem e nascem, é possível até que o livro tenha hoje um potencial formador muito superior até àquele que tinha há alguns anos, antes do advento da internet e do outro advento, redes sociais, e desses adventos e subadventos que estão a estilhaçar a contemporaneidade. Este
género de iniciativa será inédita nos Açores e no continente. Pelo menos ninguém se lembra de outra igual. Joel Neto lançou a ideia e o professor e investigador Paulo Matos colocou-a em prática. Assim, entregou 2 capítulos de Meridiano 28 a cada uma das 7 escolas, desde crianças do primeiro ciclo a adultos do ensino recorrente, do reativar e até do estabelecimento prisional de Angra do Heroísmo. Depois cada escola tinha a oportunidade de trabalhar ou os 2 ou um à escolha e ficou tudo inteiramente à responsabilidade deles e ao gosto de cada um e das potencialidades que cada escola tem para oferecer, de acordo com as suas características e, portanto, essa gestão foi feita pelas escolas. Dança, música, coreografias, recitais e projeção de vídeo pelos alunos, professores e encarregados de educação no palco do Centro Cultural de Angra do Heroísmo, com casa praticamente cheia. Eu já estive em algumas apresentações de livros e esta realmente foi a primeira que estive de uma forma completamente diferente. Ainda bem que tive, foi um convite do professor Paulo, como aluno do 12º do ensino recorrente, propôs-nos a fazer esse trabalho. Curiosamente, o livro fala de um tema que é um parto, uma gravidez, como bombeiro e tendo alguma experiência numa situação, vem-me logo à memória o primeiro parto que fiz na ambulância. Portanto, foi a apresentação que fiz, correu bem. E foi muito interessante, depois em continuidade com a professora Paula, ver o conjunto das escolas, das atividades, da música. Portanto, foi uma apresentação que acho que é de repetir. Acho que o Joel deve continuar com esse sistema, que é extremamente interessante e gratificante ver. Já conhecia o Joel Neto, escritor, anteriormente? Já, portanto, é um escritor conhecido, acho que somos quase vizinhos, digamos assim, costumo ver muito no supermercado, nunca falei muito com ele. Penso que ele é do meu tempo de escola, de liceu, dos primeiros anos de liceu, portanto, já tinha lido alguma coisa sobre ele, já. Não sou grande assíduo de leituras, mas já tinha lido. E li um pouco deste livro, deste novo livro dele, e acho que é uma leitura muito interessante, portanto, e tem uma leitura fácil. Acho que o Joel consegue atingir qualquer uma pessoa com a sua forma de escrever. Acho muito interessante. O escritor terceirense, autor do sucesso de vendas Arquipélago, já apresentou o novo livro em diferentes pontos do país e, a propósito, diz-se comovido como a sua terra o acolhe. Que é responsável pelo grupo. Vocês vêm aos lançamentos, eu acho que há cada vez mais gente nos lançamentos. Isso é uma coisa que só acontece na terceira. Só acontece na terceira e o mérito não é meu, é da terceira. É que tem uma paixão absolutamente assolapada pelos seus filhos, isso é único. Sonhou com Tomás e Teresa, na noite em que esta se retorcia na cama, assustada com o facto de o amante a ter enviado àquela mesma colina para morrer. E desta vez foi ele próprio quem apareceu, a deter o homem da espingarda, porque a rapariga não estava ali por sua estrita vontade. A mulher que nessa tarde encontrou ao fim do extenso jardim de rosas, para lá do muro da fome e da torre de observação, era em tudo diferente daquilo que esperava.
Tinha uns olhos azuis metálicos, a que tanto podia dar uma expressão de distintas eloquências, como torná-los opacos, e de cada vez que pretendia fazer acompanhar uma palavra de um gesto, tornando-a mais lapidar ou hesitante, brandia na mão a alça de uma trela, em cuja extremidade oposta não havia qualquer cão. Falar de Meridiano 28 de forma invulgar num espetáculo de mais de 2 horas que, segundo o responsável pela organização, fez a diferença. Moçambique para a América, mas nenhuma só daquelas perdeu a vida. O velho assentiu para si mesmo, como se, ao recapitular a história, voltasse a render-se à mesma conclusão. Ontem até, inclusivamente, no ensaio geral, correu muito mal. Portanto, hoje foi espantosamente positivo, correu muito bem. Ele parece, a sensação com que eu fiquei é que estes alunos, estes professores, parece que trabalham nisto há muito tempo, não é? E acho que é de repetir, talvez numa dose mais pequenina, menos tempo, mas acho que para uma primeira vez se fez a diferença. Era fascinante, porque havia ingleses, havia americanos, poucos, mas havia. Ao serviço dos americanos havia um monte de irlandeses e escoceses, havia alemães, e eram muito organizados e tinham uma escola e tudo. E as crianças inglesas, não sei se me estou a demorar, peço desculpa, as crianças inglesas estudavam na escola alemã, e a guerra estava à porta e elas continuavam a estudar na escola alemã. E a guerra começou e as crianças alemãs começaram a usar suásticas no ombro, no antebraço, no braço, de cima o braço. E elas continuaram a estudar na escola alemã e foi desenvolvida uma juventude hitleriana dentro da colónia alemã no Faial e as crianças inglesas continuaram a estudar lá. E o que é que acontecia? Estas famílias eram visitas de casa umas das outras, inglesas e alemãs. Elas dançavam foxtrot na Sociedade de Amor da Pátria, dançavam o swing, elas faziam piqueniques, elas tocavam viola, elas iam à praia, a Porto Pim, e continuaram a fazê-lo durante mais 4 anos depois da guerra começar. Essa paz, essa sã convivência, talvez um pouco alienada, é evidente, mas durou até 1943, até os alemães serem evacuados. Isso era qualquer coisa de formidável. A ação literária é uma viagem por alguns dos acontecimentos mais marcantes do século XX. Vai de Lisboa a Nova Iorque, passando por Friburgo, Praga, Bristol, Porto Alegre e Açores. Destaque para a Segunda Guerra Mundial e o seu impacto na cidade da Horta, na ilha do Faial. David Torino Messi. Eu acho que em termos de escrita é um Joel bastante mais maduro, uma escrita muito mais sólida, um estilo que é o estilo do Joel, mas que está muito mais bem elaborado. Não que não estivesse antes, como é óbvio, mas nota-se que há um cuidado acrescido na forma de escrever. As histórias a gente já conhece, não é? Há sempre aquela reviravolta quase no final, aqui também acontece. Há várias histórias encaixadas umas com as outras. O que eu posso pedir é que cada um dos meus livros seja mais maduro do que o anterior. Eu espero que sim, e tenho a imodéstia de ousar acreditar que é possível que sim, que este livro é mais maduro do que o anterior, mas espero continuar a crescer até ao meu último livro. E eu tenho um projeto de vida que é, no último dia da minha vida, fazer planos. Espero que isso aconteça. Se eu, na manhã do dia da minha morte, tiver feito planos para o futuro, terei tido uma vida plena e concretizada, como criador e como homem. E é isso que eu procuro. Pomos uma pedra no assunto, à espera do fim, à espera do fim da guerra. O escritor, jornalista e cronista deixa um conselho às camadas mais jovens, os homens do amanhã.
Façam planos até o último dia. Façam sempre planos. Não se acomodem, não querem ser iguais aos vossos pais, querem ser melhores, não mais ricos, nem sequer mais inteligentes, mais vividos, mais mundanos, querem experimentar ainda mais a vida do que eles experimentaram e transformar o mundo. Não desistam de mudar o mundo por já terem 30 anos ou por já terem uma criança. Não, então é que é mesmo preciso mudar o mundo porque nasceu uma criança. Queiram mudar o mundo, não deixem de querer mudar o mundo. Meridiano 28 é o 12º livro de Joel Neto e o 6º de ficção. Obrigada. O mais recente livro do escritor terceirense Joel Neto, que em 2020 irá completar 20 anos de carreira literária. Por hoje estamos conversados. O nosso programa estará de regresso amanhã. Até lá, fique bem.